Sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal FBN, e hoje nós vamos falar sobre a confusão que tem gerado muita polêmica sobre o atual momento e o futuro do basquete brasileiro. O basquete nacional, que atualmente tem como principal campeonato o Novo Basquete Brasil, o famoso NBB, está dividido entre suas duas principais entidades, a CBB e a LNB. A CBB é responsável pelas seleções masculinas e femininas em campeonatos internacionais, e ela também realiza a organização e chancela dos eventos e representação dos atletas do basquete no Brasil. Já a LNB, por outro lado, é a Liga Nacional de Basquete. Ela foi fundada em 2008 com o objetivo de colocar o basquete no posto de segundo esporte mais popular do Brasil, atrás apenas do futebol. Ela é responsável por gerenciar o NBB e, com o sucesso do campeonato, conquistou grandes parcerias, como a da NBA, a principal liga de basquete do mundo. Essas duas organizações recentemente entraram numa confusão que acabou culminando na Confederação Brasileira de Basquetebol tirando a chancela do NBB. E tudo começou com a própria CBB substituindo a Liga Ouro, que na época era um campeonato da LNB que dava acesso ao Novo Basquete Brasil, como uma espécie de segunda divisão ou divisão de acesso. E ela fez isso colocando no lugar o seu próprio campeonato. Esse campeonato da CBB, ele começa acho que como Copa Brasil, alguma coisa assim, não lembro agora, mas com o tempo ela vai tentando se tornar o Campeonato Brasileiro. Inclusive nas últimas edições o nome era Campeonato Brasileiro de Basquete. E tentando fazer um tipo de trabalho à parte, ao ponto em que em dado momento eles indicam que o seu campeão vai disputar uma competição continental. Isso dá um imbróglio, porque a vaga que o time campeão da competição acaba indo, tirando um que estava na linha da CBB, do NBB, e assim, o campeão do campeonato da CBB está muito atrás do quinto, sexto, sétimo do NBB, que seria o indicado. Então é uma decisão que até inviabiliza a competitividade, né? O time brasileiro piora, entrou na competição internacional. Por conta disso, essa decisão foi levada à justiça e aqui foi um ponto de virada, assim. O movimento que o CBB faz, aí radical mesmo, é de institucionalmente não mais considerar a competição uma competição... Qual que é o termo que eu vou usar? É porque esses termos chancela é confuso, né? Porque não serve para muita coisa. Mas assim, não é considerado uma competição que está abarcada nas competições oficiais da CBB. A CBB decretou, né, declarou o NBB como um campeonato pirata. Basicamente isso. O NBB não tem, assim, os jogadores não precisam mais estar inscritos na CBB, os árbitros não precisam mais ser vinculados à CBB porque é um campeonato pirata. E a CBB, por meio dessa separação, tem a intenção de criar o seu próprio torneio de basquete masculino. E esse sim seria o campeonato oficial do Brasil, e aquele que as equipes teriam a possibilidade de se classificar para torneios internacionais da FIBA, a Federação Internacional de Basquete. Para isso, ela se uniu à Dream Factory, uma empresa bastante conhecida no mundo do entretenimento, com participações em grandes eventos como o Rock in Rio, para fazer um plano de organização para o seu novo campeonato. A Liga Nacional de Basquete, ela salvou o basquete brasileiro nesses últimos 16, 17 anos, só que obviamente ela tem alguns defeitos ainda, algumas coisas que os clubes brasileiros ainda reclamavam com certa razão. A gente não pode tirar esse ponto dos clubes. Então eles questionavam, por exemplo, a ausência de premiação, a ausência de distribuição de cotas de patrocínio, algumas questões também organizacionais, de regulamento. Então existiam algumas insatisfações dos clubes que faziam parte do NBB para a Liga. E a CBB foi atacando justamente nesses pontos. Ela foi prometendo vantagens para os clubes que eram justamente as insatisfações deles, ou de parte deles, com a Liga Nacional de Basquete. Então, quando a CBB faz essa parceria com a Dream Factory e retira a chancela do NBB, ela quer, obviamente, que o Campeonato Brasileiro dela seja o principal do país. E para atrair os clubes nesse jogo de bastidor fortíssimo que aconteceu em todo 2023, ela começou a prometer essas coisas. Bônus de participação, bônus, verba de participação, bônus por produção, né, por colocação no campeonato, divisão dos patrocínios também, direitos de TV, que é outra reclamação também dos times que disputam o NBB. Então ela foi atacando justamente nessas fragilidades da Liga Nacional. E alguns clubes, primeiramente, toparam sentar para conversar
e estavam bem inclinados, inclusive, a aceitar as condições da CBB e disputar esse torneio. Então era essa a intenção, quase deu certo, mas aí a Liga Nacional de Basquete também passou a ceder em alguns pontos. O patrocínio da Caixa Econômica Federal, que chegou entre agosto e setembro, também foi uma injeção de dinheiro que permitiu que a Liga fizesse parte dessas concessões, atendesse esses pedidos dos clubes e conseguiu manter todo mundo ainda no mesmo torneio. Mas a ideia da CBB, com essa parceria, foi justamente atacar e ter credibilidade para prometer cumprir, melhorar essas insatisfações que os times da Liga tinham. Porém, com o calendário da FIBA se aproximando e torneios como a Basketball Champions League Américas, a BCLA e a Liga Sul-Americana se aproximando, eles precisavam de alguma informação sobre quais equipes brasileiras iriam disputar esses torneios. Inicialmente, a BCLA era para ser disputada pelos 3 primeiros colocados do NBB e a Liga Sul-Americana pelo 4º ao 7º colocado. Com a retirada da chancela, essas vagas ficarão em aberto, o que levou outras confederações de outros países a pedirem para a CBB e a LNB resolverem esse impasse e colocarem suas melhores equipes na disputa. A existência de torneios continentais sem equipes brasileiras é inadmissível. E não sou eu que estou falando isso chamando a atenção para o nosso país. A própria Liga Argentina emitiu um comunicado algumas semanas atrás pedindo para a FIBA o retorno das equipes brasileiras, porque isso traz mais audiência, isso traz mais dinheiro. E veja bem, a Liga Argentina pedindo para que os campeões dos últimos anos voltassem. Ela fez isso mesmo sabendo que provavelmente isso significa uma diminuição drástica da chance de título argentino, porque os brasileiros têm dominado todas as competições continentais nos últimos anos. Então, provavelmente não, tá? Os clubes brasileiros devem voltar. Sob qual modelo? Não sei, porque são situações diferentes. A Sul-Americana é de fato um torneio que a FIBA gerencia, que a FIBA controla. Só que a Basketball Champions League Américas, o NBB foi um dos fundadores. Então tem uma diferença aí. Até por isso que nessa temporada os clubes do NBB acabaram entrando de última hora. Tá? Não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas no meio de dezembro começa a Champions já com times brasileiros, também por causa dessa dinâmica, de que eles foram fundadores também desse campeonato. Da Sul-Americana a situação já é um pouco mais preto no branco. A CBB indica quem ela quiser, e as opções ficam um pouco mais limitadas. Embora a FIBA tenha emitido um ofício, semana passada, ou segunda-feira, não, foi semana passada, um ofício para a CBB dizendo que pretende contar com clubes brasileiros na Sula nos próximos anos. Então, por nível técnico, por nível de importância de tradição, por questões financeiras também, os clubes brasileiros devem voltar. De uma maneira ou de outra, os clubes brasileiros vão voltar. Quem vai indicar de onde sairão esses clubes brasileiros? Aí é uma incógnita. Mas o próprio continente não suportaria um torneio continental, um torneio ainda que sul-americano, sem os brasileiros. O Brasil tem a principal economia do continente. Pode não ter esportivamente o melhor basquete do continente, mas economicamente é a principal potência. Isso vai fazer com que todos os maiores atletas do continente queiram jogar no Brasil. Então, as equipes brasileiras não podem ficar fora das principais competições. É um tiro no próprio pé das confederações sul-americanas, de quem comanda o basquete no continente, não ter equipes brasileiras. Então, levando em consideração que existe uma distância bem razoável da BCLA para a Liga Sul-Americana, o prejuízo é o menor possível. Não jogar uma temporada de Liga Sul-Americana é triste, é evidente, era uma possibilidade aberta de título, como o Bauru conquistou na temporada passada, mas não é o maior dos prejuízos, né? Jogar a BCLA, sim, é muito importante e o Brasil tem exercido algum domínio dentro da competição. No momento, o NBB está acontecendo normalmente com a volta da Caixa como patrocinadora master da competição. E não se sabe muita coisa sobre os próximos passos da CBB em relação ao seu novo torneio. O que se sabe são apenas rumores. Esse retorno mostra a volta de uma parceria, é quase como se, simbolicamente falando, fosse o retorno da Liga e do NBB aos tempos áureos, que era ali de 16 até 2018, mais ou menos, 19. Então tem esse simbolismo muito forte, tá? E, claro, a outra parte, que é a grana entrando, é o principal, que é o que move tudo no final das contas. Mas, no primeiro momento, pensando no ano de 2023, no ano de 2024, é, sim, muito bom. E é o que custeou, é o que sustentou as concessões que a Liga fez aos clubes e convenceu todos eles a ficarem no NBB. E hoje a gente tem um NBB com 19 times, muito por conta do retorno da Caixa.
primeiro essa retomada de uma temporada, né? Então o trabalho tem que ser feito bem feito nessa temporada para que exista a renovação. Existindo uma renovação, aí sim, sem dúvida, volta a ser uma potência, um patrocínio robusto, né? O nome é o name right do campeonato, né? É o NBB Caixa, né? Então é um patrocínio muito significativo. Então tomara que tudo corra muito bem para que esse contrato seja estendido e que a liga continue se fortalecendo. Mas não dá para saber, né, cara? A gente não sabe. Tem as questões governamentais envolvidas nisso, né? De opções que a Caixa mesmo sempre se disse muito satisfeita com o NBB. Em determinado momento rompeu esse patrocínio, né? Para voltar agora. E é do jogo, acontece. Então, que tudo seja muito bem feito para que eles possam permanecer. Sendo assim, caso a CBB consiga concluir o planejamento do seu torneio, poderemos ter 2 campeonatos masculinos de basquete acontecendo ao mesmo tempo. Porém, enquanto um dará vagas a campeonatos da FIBA, o outro já possui uma estrutura bem consolidada em território nacional, o que traz o apoio do público. Outra possibilidade que está crescendo bastante nos bastidores é que a CBB, ao invés de criar uma competição que dispute frente a frente com o NBB, crie uma espécie de Copa, que seja disputada durante a temporada regular do NBB. Em comparação com o futebol, isso seria similar à Copa do Brasil e ao Brasileirão, onde existem 2 campeonatos que são disputados ao mesmo tempo. Essa é uma informação de bastidor, que a CBB apostava muito no Flamengo como parceiro desse movimento. Não sei se o Flamengo continua como parceiro. Sei que em algum momento o campeonato não andou, já está em novembro, né? Eu não duvido que vá acontecer, mas nos últimos meses surgiu uma nova informação que, na verdade, o campeonato da CBB poderia virar uma Copa e não mais o outro campeonato. E, ao virar uma Copa, aí assim, é uma Copa mais ou menos equivalente à Copa do Brasil, e aí é uma data ali, sendo um mata-mata, ou mesmo um torneio de grupos, né? Mas é um pouco diferente a dinâmica, que confere outras coisas. A chave central continua sendo aquela do problema inicial, de que equipes que vão dar as vagas, né? Vai ser o principal liga ou vai ser a Copa, que vai ter, sei lá, que vai jogar 4 jogos e vai conquistar a vaga nos torneios internacionais? Isso não está claro ainda, esse é um movimento que ainda está em disputa. Eu acho que se não forem datas conflitantes, se for um calendário minimamente razoável, ótimo, cara, vamos jogar, todo mundo quer jogar. O jogador gosta de jogar. O jogador não gosta de ficar parado, 10 dias treinando sem jogo. Agora, se houver espaço no calendário para que isso seja feito de maneira razoável para os clubes, eu acho que esse formato da Copa seria maneiríssimo. Poderia agregar pra caramba um sistema diferente, um mata-mata, um negócio mais pegado, uma eliminatória simples, passou, avança, perdeu, vai embora. Isso pode trazer vários benefícios para o público mesmo, né? E atender com outro produto. Agora, eu acho que um campeonato com temporada regular, playoffs depois e com muitos jogos, eu acho que é pouco provável, porque não cabe no calendário. Não cabe. Tem calendário de seleção, tem calendário dos clubes, tem competições internacionais dos clubes, então é muito puxado, né? Mas tomara que eles tenham a razoabilidade para buscar isso e para que façam isso da melhor maneira possível, pensando no basquete. Não é pensar em Liga Nacional, não é pensar em confederação. Pensar em clubes, atletas e de quem vive do basquete. Esses são os caras que têm que ser ouvidos. Eles são as figuras principais. Eles são os protagonistas. Eles que resolvem dentro do quadro. Essa é a atual situação do basquete brasileiro. Mas, e pra você? Qual campeonato deveria ser o principal? E seria bom ter 2 torneios acontecendo ao mesmo tempo? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Não se esqueça também de deixar o like e de se inscrever para não perder outros vídeos do canal.